a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graças, paz, irmãos, mais uma vez aqui fazendo essa live. Hoje o pastor Ferreira não está, se encontra em viagem e nós estamos na incumbência de fazer a live desta noite. Nós vamos orar. Não vou ter como aqui ver as pessoas que entrarem, anunciar, uma ou outra eu posso ver, mas não conseguirei falar de todas. Mas desde já eu quero agradecer você que entrar, você que vai compartilhar, né, esta live, para que a palavra de Deus seja anunciada, seja pregada. Orar também pelos enfermos, orar pelos enlutados, né, no nosso meio. Tem uma igreja enlutada, tem um pastor enlutado e nós precisamos orar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele console essa vida, console a igreja e que, enfim, o nome dele seja glorificado, né? Pastor Ferreira e irmã Neuza estão em viagem e nós faremos a live hoje. Acima de tudo, nós vamos ler uma parte aqui que as pessoas entendem que é uma leitura controversa, como na realidade ela não é. A Bíblia ela pode ter alguma coisa ali, outra aqui, mas na realidade ela é a palavra de Deus clara para todos aqueles que a leem, né, para todos aqueles que querem lê-la, e o Espírito Santo também revela, ajudando na dificuldade, né? E nós vamos estudando a palavra de Deus, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés, né, e luz para o nosso caminho. Então, desde já, aqueles irmãos que entram, a irmã Léa Matos, a Josiane, né, lá de Cachoeiro, o irmão Guilherme Gomes Visa, a nossa irmã Nininha Alonso, receba um abraço, né, São Gonçalo, pastor Sérgio da Conceição, a irmã Maria Carmo também, que Deus possa abençoar esses casais, pastor Gênesis Silva Costa, que também acompanha quando pode, né? Então que o amor de Deus que excede a todo entendimento alcance esses queridos irmãos nesta noite. E aqueles que entrarem posteriormente, né? Então nós vamos orar, pedir ao Senhor pelo enfermo, pedir ao Senhor por você, pedir ao Senhor por aquele que está enlutado, né? Que a graça dele eu sei que é suficiente. E nós vamos orar e clamar ao céu, né? Também outros pastores, pastor Ademir Chaves, pastor Samuel, que é o nosso presidente atual, né? Pastor Heron, lá de Rondon, do Pará, pastor José Martins, de Pernambuco, outros pastor Afonso, de Belo Horizonte, né? Enfim, vários outros pastores que entram e nos acompanham. Também quero deixar um abraço para o pastor José Correia, lá em Foz do Iguaçu. Estamos orando, tá, meu irmão? Em nome de Jesus,
para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja cumprida na vida do irmão e na vida da igreja aí. Então nós vamos orar, falar com o Senhor, pedir ao Senhor misericórdia por tudo. Também tem alguns irmãos Israel Gomes lá de Muqui, que sempre entra, né? Não estou podendo ler. A irmã Luísa Torres também de Muqui, todos são membros da igreja de Cachoeiro Itapemirim. Também a nossa irmã Gessi lá na Grande Vitória. Enfim, os queridos irmãos, nossa irmã Elzias de São Paulo, a Josi Maria também, né, que sempre entra quando pode, né, que Deus possa estar abençoando essas vidas preciosas, né, são irmãos no sangue, né, através do sangue de Jesus, nós temos como Pai o Senhor. Vamos orar, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre, exaltado seja o Teu nome, ó Pai, de geração em geração. Te damos graças pela noite que se foi, aliás, pelo dia que se foi e pela noite que chegou. E, ó Deus, te damos graças pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te damos graças, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus, feito na cruz do Calvário, onde o seu sangue foi derramado para que a nossa culpa fosse expiada diante do Pai. Senhor, somos gratos a Ti por tantas bênçãos, por tantas dádivas, por tantas coisas que temos recebido da Tua mão, ó Pai, e somos gratos com um coração quebrantado, voluntário, para realmente dizer que o Senhor é bom. Também quero entregar essa pessoa que está em dificuldade, que está agora na live, meu Pai, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está num aperto financeiro, essa pessoa que está aí num aperto, ó Pai, da conta, eu quero entregá-la em Tuas mãos agora nesta noite. Que venha do alto, venha a solução de Deus para isso agora, na vida de alguém. Eu te suplico, ó Pai, no nome de Jesus, tira esse irmão, essa irmã do aperto, tira esse irmão, essa irmã da conta, ó Pai, da dívida, glorifica o Teu nome, e alguém que está enfermo agora, Tu que és o médico dos médicos, estenda as Tuas mãos de poder e glória, Senhor, para curar, para determinar a saúde de Deus, saúde plena da Tua parte de encontro a este alguém. Sabemos, ó Deus, que a medicina é uma saúde, é dada como um dom ao mundo, dada pelo Senhor. E nós pedimos, Senhor, que ela, né, alguém que passe na mão dos médicos, os Teus filhos, sejam, ó Pai, nos médicos determinados pelo Senhor, para que haja o bem, para que haja realmente a manifestação do Teu poder na vida deste profissional. Então, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que estão expostos às doenças, às bactérias e vírus, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, sejam agora protegidos, sejam agora, ó Pai, blindados, para que o mal não os acometa. Ó Senhor, eu oro, eu creio, e ó Deus, também ansiamos por um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Queremos, ó Deus, que o Senhor Jesus volte, né, para arrebatar a igreja, para o grande encontro com Ele nas nuvens. Senhor, a Tua Bíblia manda a gente amar a vinda do Senhor. Esse mundo está podre, meu Pai, esse mundo está aí precisando da intervenção, da manifestação dos filhos de Deus. E nós não podemos nos omitir aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então dá, ó Pai, visão para a Tua igreja. Abra o nosso entendimento e os nossos olhos para enxergar aquilo que acontece, ó Pai, à nossa volta. E em nome de Jesus, tira toda a paralisia, toda a omissão. Ó Deus, porque nós estamos aqui como sal da terra e luz do mundo. E nós,
como embaixadores do céu na terra, representantes do Senhor, nós sabemos o quanto este mundo sofre, quanto este mundo está necessitado, quanto este mundo, ó Pai, carece da manifestação do Senhor e da manifestação dos filhos de Deus. Capacita-nos, ó Pai, para representar o céu aqui na terra. Mais e mais, a cada dia, perdoa os meus pecados e os pecados daqueles que te confessam e deixam sinceramente, ó Pai, para alcançarem misericórdia e perdão da tua parte. Tudo isso eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos felizes, né? Nós vamos ler aqui um texto da Sagrada Escritura. Tem muita gente que acha esse texto polêmico, né? Mas para quem lê a Bíblia, ele não é polêmico não, né? Então nós estamos aqui felizes, né? Nós não conseguimos enxergar aqui quem está escrevendo, né? Mas receba o nosso abraço também em nome de Jesus, tá? Nós vamos ler aqui em 1 Samuel 28, a partir do versículo 3. Diz assim: E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. 1 Samuel 28, de 3 em diante. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Porque me tens enganado, pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus.
E imediatamente Saul caiu estendido por terra. E grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram. E deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou a farinha, e a amassou e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Irmãos, muitas teorias têm se levantado a respeito desse texto, e me fizeram uma pergunta a respeito dele essa semana. E eu já ouvi uma teoria muito legal, muito bacana, né, que era Samuel. Mas a palavra de Deus, ela é clara demais para a gente afirmar que esse aqui era Samuel. A palavra de Deus diz que Saul, ele foi consultar o Senhor, e o Senhor não o respondeu, nem por sonhos, pela revelação pessoal, nem por Urim, pela revelação sacerdotal. Ele matou os sacerdotes, ele mandou Doeg passar o fio da espada nos sacerdotes do Senhor, e somente Abiatar escapou. E Deus também não o respondeu através de profetas. Por quê? Porque ele também perseguiu profetas. Ele mesmo perseguiu a Samuel. Samuel depois não podia sair porque estava sendo vigiado por Saul. Das 3 maneiras que Deus se revelava, Deus não se revelou em nenhuma delas para Saul. E aí ele, num desespero, porque ele viu o arraial dos filisteus, Israel estava com ele, acampado em Gilboa, e os filisteus chegaram a Sunem. Quando ele viu o arraial, a Bíblia fala que ele temeu e estremeceu muito o seu coração. Acontece que Samuel já era morto. Samuel, ele servia de referência, ele foi o grande homem de Israel. Os 2 maiores pastores, pela permissão do Eterno, na terra prometida foi Moisés no deserto, que apacentou aquele povo no deserto, e Samuel na terra prometida. Deus, ele fala isso em Jeremias: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim por este povo, eu não os ouviria. E a Bíblia fala, né, que ele temeu e estremeceu muito. Como Deus não falou com ele, ele apelou por um estratagema temerário, desesperador, que foi consultar uma necromante, uma adivinha. Ó, me arruma aí uma mulher que eu tenho que consultar, eu tenho que saber o que fazer. Quer dizer, ele já não sabia mais o que fazer. Ele estava precisando de uma revelação, e Deus não deu essa revelação para ele. Então ele foi a uma mulher em Endor. Ele teve que passar por onde estavam os filisteus, disfarçado, é lógico, né? Estava para o lado de lá. E foi de noite. E ele falou para a mulher: olha, eu quero que você me faça subir quem eu te disser. Ela falou: ó, Saul tem acabado com os adivinhos na terra, tem procurado, tem assolado. Ele falou: não, eu juro diante de Deus que nada vai acontecer com você.
E a mulher, já que jurou, diz aí quem você quer que eu faça subir. E ele falou, eu quero que faça subir a Samuel. Né? E aí, quando a mulher viu alguma coisa, ela entendeu e ela gritou. E alguém deu uma seguinte explicação. A mulher não precisava gritar nem se espantar, porque ela estava acostumada com aquilo. Então ela viu alguma coisa fora daquilo que ela tinha feito. Por isso que ela gritou. Bem, isso aí alguém deu uma explicação aí. Porém a Bíblia tem outra explicação para isso daí. Deus, ele não falou. Com Saul não ia falar com Saul. Como não falou nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Aí Deus ia mandar Samuel voltar para falar com ele pela boca de Samuel, maior dos profetas ali. Então a mulher viu. Quando ela viu, gritou. E aí Saul perguntou, vem cá, o que você está vendo? Ela falou, estou vendo deuses que sobem da terra. A Bíblia fala, irmãos, que o espírito do justo aperfeiçoado está com o Senhor. Não está na terra no Sheol, não. Amém? Então, o espírito de Samuel não estava na terra. E aí, ele começou a conversar com aquele espírito. Né? Deus, ele condenou na Torá, na lei, que quem consultasse adivinho seria amaldiçoado. E aí Deus, ele ia participar disso para um sujeito que já Deus não queria assunto com ele, e ainda fazendo subir a Samuel, estava no seio de Deus, não debaixo da terra. Ah, mas a Bíblia fala que foi. Irmãos, entendeu ele que era, e quem estava com ele também entendeu. Tem muita gente que vai aí num centro aí e pede para falar com não sei quem, o não sei quem imita a voz direitinho da pessoa com quem ele quer falar, imita a letra direitinho, conta casos da vida, conta detalhe da vida, e a pessoa se convence que é o fulano que está ali mesmo, e não é. Mais ou menos isso aí, o que aconteceu aqui. Uma outra coisa é que quando Deus usava Samuel, Deus, ele não deixou a palavra da parte dele, através da boca de Samuel, cair por terra. E aqui, ele fala uma coisa que caiu por terra. No outro dia, Saul não morreu. Saul morreu na peleja, ele e os filhos dele, que foram para a luta, mas não foi no outro dia. E Samuel, quando ele profetizou para Saul o que ia acontecer para ele, ele contou detalhadamente, ó, você saindo daqui vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro, e vai pegar, vai trazendo um cabrito, um odre de vinho, 2 pães que eles vão te dar, vão te perguntar como você está, e que o assunto das jumentas já se resolveu. Samuel deu detalhe daquilo que inclusive os outros iam falar. E aqui, ele diz que amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Irmãos, se Samuel era um servo de Deus obediente, Saul, que era um desobediente, ia para o mesmo lugar que estava Samuel. E a Bíblia tem uma resposta muito clara para isso. Por quê? Em 1 Crônicas 10, no versículo 13, diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso matou.
e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ele não buscou o Senhor. Deus, a Bíblia fala que o Senhor o matou porque ele consultou a necromante e Deus participou daquilo. Não tem o mínimo cabimento. Às vezes a gente pega um texto aqui e tem resposta para isso aqui depois, que está aqui em 1 Crônicas 10, 13 e 14, porque a Bíblia fala que Saul morreu por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou. E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A resposta está aqui. Por que ele morreu? Por causa da transgressão que ele cometeu contra o Senhor, porque ele foi buscar a adivinhadora. Aí Deus participou daquilo ali, da adivinhadora, para falar uma verdade para ele? Claro está que não. Portanto, aquele ali não foi Samuel que se manifestou a Saul. Deus, ele não participou daquilo. A Bíblia fala depois que ele morreu por causa da transgressão e porque ele buscou a adivinhadora. A Bíblia é muito clara com essas coisas. O Senhor Jesus, ele deu uma manifestação do seu poder para Pedro, João e Tiago, num episódio na Bíblia chamado o Monte da Transfiguração, quando ali apareceram Moisés e Elias para conversar com o Senhor. E estavam conversando com o Senhor. Conversaram com ele a respeito da morte dele, que ia ser em Jerusalém. Estava conversando com o Senhor Jesus. O único que tem condição de falar com um lado e com o outro é o próprio, é o Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, Moisés e Elias conversaram com Jesus, não conversaram nem com Pedro, nem com João, nem com Tiago. Os três não conseguiram fazer contato com eles. O Senhor Jesus, sim, conversava com os três daqui e com os dois de lá. Ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele anda nos dois estados dimensionais existentes, o físico e o metafísico. O Senhor, sim. Por isso que Deus, ele não permite que quem está do lado de lá faça contato com quem está do lado de cá. E a Bíblia deixa isso claro na parábola do rico e do Lázaro, porque ele conversou com alguém instruindo, pai Abraão, se colocando no lugar ali, né, o pai de todos, e ele querendo fazer contato com quem estava do lado de lá. Não foi possível. A palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso aí. Não era Samuel que estava ali, porque a Bíblia fala que depois Deus, ele morreu por causa da transgressão que cometeu com o Senhor, porque ele buscou a feiticeira. E Deus, ele não ia participar daquele negócio ali errado ali, não. Ah, mas foi para dar juízo. Não, ele já estava condenado mesmo. Ele já era um desobediente. Se Deus tivesse que falar com ele, ele teria falado com ele por sonho, por urim ou por um profeta. Ele já era enganado e ele ia morrer. Ele temeu e estremeceu muito. E aí foi tentar um estratagema muito ruim, que foi consultar uma necromante. Deus, ele não permite esse tipo de coisa. Deus, ele não permite, mesmo a pessoa estando em outra religião falando Deus não permite, porque, irmãos, ele fala que todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá, mas está debaixo da mão de Deus. Deus não permite alguém que não seja um justo falar com um injusto. Deus não permite o injusto estar falando com o injusto numa sessão aí qualquer, não. Deus, ele não permite que saia debaixo da sua tutela a alma que já está reservada para ser condenada, para receber a sentença da condenação.
Então isso não vai acontecer, não pode acontecer. Deus proibiu categoricamente isso na lei. Deus colocou Samuel para apacentar Israel, foi o maior dos juízes. Né? Foi o maior dos juízes em Israel, foi o homem que Deus levantou. Ele foi dado criança para sua mãe. Ele foi dado, Deus deu ele para sua mãe e sua mãe o deu para Deus criança, pequeno, como oferta para o Senhor. Ele foi o grande homem de Israel. E Deus, ele não ia fazer algo errado para dizer uma verdade para um errado igual Saul. Porque Deus, ele não age assim. E aquele ali realmente não era Samuel. E outra coisa, ele ainda falhou na profecia. Por quê? Porque ele disse que tu e teus filhos amanhã estareis comigo. Samuel, ele dava detalhe daquilo que ia acontecer. Ele deu detalhes do que ia acontecer com Saul quando ele foi ungido rei. A palavra de Samuel não caiu por terra. E ele não fez nenhuma falsa profecia pela palavra de Deus. Deus, ele não permitiu, como ele não permite. Também o espírito dele não estava na terra para subir como um Deus. E nós vemos isto pela palavra do Senhor. Amém? Não tem como fazer contato. Meu pai foi embora, o espírito do meu avô, eu queria conversar com ele. Eu estou aqui num lugar bom. Parem de brigar aí vocês aí que eu estou olhando isso, hein? Aí a pessoa vai lá no centro e aí chora, né? Mas infelizmente, ainda com aquele aspecto de bom, isso aí é impossível. Porque Deus não permite que isso aconteça, de jeito nenhum. A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Então, a alma está sendo guardada pelo Senhor, está debaixo das mãos de Deus para receber a sentença final, quer para a vida eterna, quer para a condenação eterna. Todas elas estão debaixo dos cuidados do Eterno. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa vai morrer. É isso que Deus, ele fala na sua palavra. Amém? Então tem muita gente que faz uma confusão. Né? Tem muita gente que pega a Bíblia e distorce para lá e para cá, e uma outra pessoa tem acho que umas 3 semanas falando para mim que realmente o espiritismo ele acontecia, inclusive estava lá na Bíblia, e ele citou a passagem da transfiguração quando Moisés e Elias apareceram para conversar com o Senhor Jesus. E eu coloquei para essa pessoa que, pela doutrina espírita da reencarnação, a última pessoa que reencarnou é que aparece. Não é uma anteriorzona lá atrás, não. Então eu falei para ele que Elias não apareceu ali para falar com Jesus. Primeiro que Elias, ele não se desencarnou, ele nem morreu. Mesmo se ele tivesse morrido. A Bíblia fala que João Batista veio o quê? Na virtude e poder de Elias, mas ele não era Elias, não. O Senhor Jesus falou o seguinte: olha, se vocês querem dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Ele não era a reencarnação de Elias. Elias não morreu. E se fosse verdade, quem teria que aparecer para Jesus ali não seria Elias, seria João Batista, que já estava morto. Se ele reencarnou em Elias, quem tinha que aparecer era o último na linha da reencarnação. Quem tinha que aparecer ali era João Batista para conversar com Jesus. Então, esse negócio aí não está certo, porque a Bíblia fala outra coisa. Nós não precisamos ficar com medo, irmãos,
Porque a palavra de Deus ela é clara. E a palavra de Deus manda a gente julgar. Havendo profetas, 2 ou 3 falem e os demais julguem. Como você vai julgar? Examinando a palavra do Senhor, comendo a palavra do Senhor, entranhando a palavra do Senhor dentro de você, para você não ir engolindo tudo, não saber e dizer que não pode julgar. Não pode julgar porque não conhece, não tem poder de julgamento. Mas a Bíblia manda a gente julgar. Havendo profeta, falando profetas, 2 ou 3 apenas falem e os demais julguem. A Bíblia manda a gente julgar. Para a gente julgar, nós temos que julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: como purificará um mancebo o seu caminho? E a resposta: observando-o conforme a tua palavra. Nós precisamos julgar, discernir. Outra coisa, a palavra de Deus fala o seguinte: aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando a pessoa fala que não pode julgar porque não sabe o que fazer, passa o atestado que de espiritual ela não tem nada. Nós precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos ingerir esta palavra abençoada, nem que no nosso ventre seja amargo, mas é por ela que nós nos alimentamos. O salmista diz no mesmo: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos trilhar o caminho que foi proposto pelo Senhor através da sua palavra, desta palavra bendita, desta palavra maravilhosa. Irmãos, tem muita coisa para a gente estudar na palavra de Deus, tem muita coisa para a gente. Nós não precisamos ficar com medo, não é? De determinadas coisas que acontecem, porque a palavra de Deus ela nos dá segurança para não ter medo. O Senhor ele fez questão de deixar essa palavra bendita, foi para a gente nos dar segurança, nos dar capacidade para a gente não viver com medo. A palavra de Deus diz que aquele que teme não é perfeito, porque o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena. Você tem medo de julgar? Perfeito amor lança fora isso daí. Você tem que julgar as coisas porque você é espiritual. A palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. E de ninguém ele é discernido. Então é isso aí, é pra gente. O mundo está do jeito que está e nós somos espirituais e temos capacidade dada pelo Eterno para discernir as coisas que estão acontecendo agora. Tem aí, foi eleito um novo Papa. E aí já falaram muita coisa, né? Há muito tempo eu ouço dizendo que o Bento XVI ia ser o último Papa. Depois veio o Francisco, esse é o 7º. Era o 8º, esse é o último. Já veio o Papa Leão XIV. E a coisa não está andando. Você não precisa temer isso daí, porque estas coisas vão passar. Estas coisas não subsistirão. A única coisa que vai subsistir, o que é a palavra do nosso Deus, que ela subsiste eternamente. O resto vai tudo ser mudado. Nossa mente vai ser mudada, nosso corpo vai ser mudado. Amém? Nós vamos ser mudados. A única coisa que não vai ser mudada é a palavra de Deus, que ela permanece para sempre no céu. Ela é imutável. Ela não muda. Muita gente fala muita coisa, que esse aí é o último Papa. Quem fala isso falou que o Bento XVI era o último. Aí veio o Papa Francisco. Não, é esse. Morreu. Não é, já entrou o outro. Então fica aquela confusão, quando na realidade nós precisamos ler a palavra de Deus e prestar atenção nos sinais. Uma pessoa falou para mim, né, que aí o Império Romano ia ser ressuscitado, né? Que é do 8º, provém, ele é do 8º e vai para a perdição, aquilo que está lá em Apocalipse. Irmãos,
A palavra de Deus fala ali em Daniel que a pedra que foi cortada sem mão do monte veio, arrebentou a estátua que Daniel viu, que Nabucodonosor viu no sonho e que Daniel interpretou para ele. Arrebentou com tudo, com ouro, com prata, com cobre, com ferro, com barro, esmiuçou tudo e foi levado pelo vento. Não se deixou vestígio de nada. Não tem vestígio de Império Romano para ser ressuscitado, porque a palavra de Deus ela é clara demais. Não vai ter isso daí, que o Império Romano vai ressuscitar por causa de 10 reis, aquele que tem lá em Apocalipse. A palavra de Deus diz que quando a pedra chegou e arrebentou com tudo, não se deixou vestígio nenhum de nada disso daí. Aquela Roma que existia, ela não voltará. O Império Romano acabou aquilo dali. A única coisa que tem de romano é o nome de uma cidade que é Roma. O Império não tem como. Então nós não precisamos ficar ouvindo essas coisas e engolindo e achando que é bonito, porque a palavra de Deus ela é muito clara para estas coisas aí. Eu quero convidar você, meu amigo, a ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a comer a palavra de Deus. Dois pastores do nosso meio, vou citar apenas dois, porque eles sempre, Não, claro, meu pai também, o pastor Ferreira, que sempre incentivou a gente a ler a Bíblia, mas assim, fora ele, e o meu tio Frederico, o pastor Frederico, que já dorme no Senhor, um foi o pastor Gênesis, que ele falou, você tem que ler a Bíblia toda para fazer o seminário. A Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que comer, você tem que digerir. Um foi o pastor Gênesis que sempre falou isso. Através de seminários, sempre ler a Bíblia. E o outro foi também um saudoso pastor Miguel Arcanjo, E uma vez nós subimos um monte, e aí passou uns homens, aí viram as irmãs de véu, aí ele falou comigo assim, você é da obra da restauração? Eu falei, sou. Eu conheci um pastor da obra da restauração. Eu falei, quem? Um que lia muito a Bíblia. Eu falei, no nosso meio, todos têm que ler muito a Bíblia. Eu falei, de onde que ele era? Ali de Xerém. Eu falei, o pastor Miguel Arcanjo. Ele é esse mesmo. Ele lia muito a Bíblia. Eu falei, lia muito. E sempre incentivou os mais novos a ler muito a Bíblia. Eu já fui incentivado de casa a ler a Bíblia, reforçado por um outro pastor, pastor Gênesis, e reforçado pelo pastor Miguel, que sempre falou isso por aí. E eu quero convidar você para ler a Bíblia, para você ter certeza daquilo que lê. Tem muita coisa que a gente lê na Bíblia e a gente afirma que é, e na realidade ela é outra. A Bíblia fala ali aquele espinho da carne no apóstolo Paulo, que ele diz que aquele é um mensageiro de Satanás. Aquilo foi dado, irmãos, não foi pelo diabo. Aquilo ali foi um mensageiro de Satanás para Paulo, porque na realidade quem deu o espinho foi o Senhor, para ele não se exaltar, para ele não se ensoberbecer. Porque se o diabo tivesse dado, ele quer que você seja soberbo mesmo. Não é para te travar na soberba, não. Ele quer que você seja soberbo, que você se exalte. Deus não. Manda um mensageiro lá de Satanás, bota isso aí nele para ele não se exaltar e nem se ensoberbecer. Então tem coisas que a gente tem que ler, comer, meditar, para depois a gente afirmar. Amém? Então eu posso afirmar para você, que aquele que apareceu ali não foi Samuel.
Deus ele não permite. Ah, foi um caso atípico, foi exceção. Foi não. Primeiro que o Deus que veio da terra. Samuel não estava debaixo. Samuel estava no seio do Senhor. Porque quando o servo de Deus ele morre, o espírito dele é aperfeiçoado, como está em Hebreus. Ele vai para o seio do Pai. Ele não vem da terra. Ah, mas era Samuel. Não era não. Então pode ficar tranquilo. Ah, mas aí a mulher viu algo diferente que ela não estava acostumada, por isso que ela estranha. Pode inventar o que você quiser conjecturar. Agora, contra a palavra de Deus é que não vai dar para prevalecer, porque ela é espada de dois gumes e ela não vai entrar em contradição. Amém? Como também Elias não é, João Batista não é reencarnação de Elias, porque Elias nem morreu, ele não desencarnou, ele foi trasladado ao céu, num redemoinho, para o espírito dele reencarnar e entrar em outro. Não, foi embora. E aí a palavra de Deus diz o que é muito clara: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E vós tem cuidado, né? Tem cuidado. E vós tem cuidado, ter nelas a vida eterna. Está lá em o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Então nós vamos examinar a palavra de Deus, vamos comer a Bíblia, não é? Nós vamos examinar muito bem para a gente, para nós nos alimentarmos, para nós não engolirmos qualquer coisa que falam por aí. Você vai ter condição de julgar aquilo que está acontecendo, aquilo que está ouvindo, aquilo que está vendo, mediante a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu quis trazer essa palavra por quê? Porque de vez em quando me voltam com esse tema, né? E alguém no meu serviço falou que ele era espírita também. E ele disse que ele era cristão, porque ele crê em Jesus, né? Mas eu perguntei para ele quem era o maior espírito de luz, e ele disse que era Jesus. O maior espírito de luz é Jesus. Falei, por que você segue um evangelho, segundo Allan Kardec, que é um espírito de luz inferior ao maior? Basta você seguir o evangelho do maior. Ele me olhou assim. Irmãos, nada podemos contra a verdade, né, como diz a palavra, senão pela verdade. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que você seja despertado a ler a palavra de Deus, né? Ler muitas vezes, ter um plano de leitura, né? Eu já li essa palavra aqui no ano passado. Eu comecei numa Assembleia Geral, foi numa Assembleia Geral não, 1º de abril do ano passado e terminei 30 de maio, nem no 31 de maio eu cheguei. 60 dias eu li, eu ali todinha, ano passado. Foi só uma vez não, mas eu fiz uma de 2 meses, eu consegui, né? Então nós precisamos comer essa palavra aqui, que ela é bendita, meditar nela dia e noite, guardá-la no nosso coração para ser aplicado. Quantos irmãos hoje não conseguem mais ler a Bíblia? Mas como leram muitas vezes, está entranhado aqui dentro. E o Espírito Santo nos faz o quê? Lembrar aquilo que ele já falou aqui. Então serve para você. Vamos orar, falar com o Senhor, agradecer o Senhor por essa oportunidade maravilhosa, que você gaste tempo lendo a palavra, orando, meditando, né? E eu lembro quando eu era menino, e o pastor Ferreira era o nosso pastor, meu pai, né? E ele falou, olha, se você for dar 5 minutos para gastar com Deus, 1 minuto você vai orar, 4 minutos você vai ler a Bíblia. Porque quando você ora, você fala com Deus, e quando você lê a Bíblia, Deus ele fala com você. E nós pedimos, e nós oramos muito mal, porque a gente só sabe pedir. Agradece 20% e 80% sai pedindo.
Então é melhor a gente gastar mais tempo na leitura e meditação, deixar o Espírito Santo falar e depois nós orarmos agradecendo pela revelação recebida. Foi assim que eu fui doutrinado. Você quer dar o dízimo? Dá o dízimo do tempo, 2 horas e 24 minutos todo dia para o Senhor. Ora 24 minutos, lê a Bíblia e medita por 2 horas. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, falar com o Pai? Pai, eu te louvo por essa noite, que a tua palavra seja despertada em vidas, seja, ó Deus, ministrada aos corações que necessitam nesta noite. Esse alguém aí, ó Pai, que está confuso, esse alguém aí, ó Pai, que está no erro, consultando alguém e não é este alguém. Tua palavra diz que o inimigo ele pode se transformar até em anjo de luz. Mas, ó Deus, os escolhidos do Senhor não são enganados. A tua palavra nos garante isso. Nós não somos enganados. A tua palavra ela nos basta, porque o teu poder ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, em nome do Senhor Jesus, desperta hoje irmãos e irmãs para lerem a Bíblia, meditá-la dia e noite, guardá-la no coração, vivê-la e ser uma testemunha fiel das promessas, dos mandamentos do Senhor nesse tempo, nesse século presente. Dá-nos uma semana abençoada, meu Pai. Aqueles que entrarem posteriormente para ver a live, sejam alcançados pelo teu poder, sejam alcançados, ó Pai, pelo toque do Senhor. Aquele que está enfermo seja curado nesta noite. Aquele que está enfermo, ó Pai, seja agraciado com cura. Aquele que está apertado de algum jeito aí, ó Pai, oprimido, receba o alívio do Senhor nesta noite. E dá-nos uma semana abençoada. Abençoa os pastores, os pregadores da tua palavra, aqueles que têm pago um preço conduzindo o teu rebanho. Ó Deus, continue dando tua graça, tua capacitação, a tua orientação. Coloca sinais e mais sinais e prodígios na vida dos teus servos. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E agora recebam. E agora, igreja, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a todos até domingo, até segunda-feira que vem, às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.